Olá, gente abençoada. Uma alegria imensa estar aqui novamente, como toda terça-feira, às 16h30. E hoje eu vou trazer um assunto também de economia, mas que interessa diretamente a você, que é mercado de trabalho. Vou contar uma historinha para que a gente comece a entender como nós chegamos à realidade de hoje. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil empregados e era responsável pela produção de 85% de papel filme do mundo. Hoje, a Kodak não existe mais. Num curto espaço de tempo, o mundo mudou, o mercado de trabalho mudou, as empresas mudaram. A diferença em relação ao início da Revolução Industrial, então, é absurda. No final do século XIX e do século XX, surgiram as grandes indústrias, surgiram as linhas de produção, da qual Henry Ford, do automóvel Ford, foi o grande exemplo e o grande ícone. Nós tínhamos a linha de produção, os processos definidos, o emprego garantido, a aposentadoria programada e, acima de tudo, uma estabilidade. Como o mundo mudou. Na verdade, a pessoa entrava numa empresa e terminava a carreira nessa empresa por ela se aposentando. O famoso filósofo Zygmunt Bauman definiu como modernidade sólida. Tudo era feito para durar, nada mudava, nem produtos, nem serviços e nem pessoas. Infelizmente, ou felizmente, passados mais de um século, o que nós vemos é o que se chama de modernidade líquida, onde a fluidez ela é o fator preponderante. Nada é feito para durar. Tudo dura 24 horas. Se nós pensarmos num automóvel, se nós pensarmos num celular, a cada 3 meses nós temos produtos e mercadorias novas. Porque a tecnologia crescente e especialmente o marketing e a comunicação fizeram com que o mundo mudasse, com que o mundo adquirisse um dinamismo que nós não conseguimos mais acompanhar. Aquela indústria, aquele investimento que era feito numa grande fábrica de automóveis, se nós compararmos hoje, as grandes empresas do mundo, elas quase não têm espaço físico. Muitas vezes, a empresa está no notebook do empresário, que viaja o mundo através dos contratos e em busca de novas opções de empreendimentos. Na verdade, nós estamos vivendo um período onde não há mais emprego, há trabalho, um período onde não há mais chefe, há líderes, um período onde a palavra-chave é adaptabilidade. Adaptabilidade a esta nova realidade, que é uma realidade que faz com que a gente esteja sempre correndo atrás de alguma coisa e que a gente substitua a dependência que existia antes pela independência atual, ou melhor, pela interdependência. Hoje, a palavra-chave é parceria. A parceria, o Uber e a uberização chegaram ao nosso mundo. Eu vou fazer uma reflexão que um grande escritor, Baker, ele disse há muito tempo atrás que nós chegamos num determinado momento, ou melhor, chegaríamos num determinado momento em que não bastaria se adaptar definitivamente a uma nova situação, que nós teríamos que entrar num estado de permanente adaptação para poder enfrentar esse dinamismo e essas mudanças constantes que ocorrem no mundo e na nossa vida. Mas que o grande problema disso eram os padrões sedimentados, as âncoras de nossas vidas que fazem com que a gente sempre tente repelir o novo, o inusitado e o que nos traz uma forma diferente de pensar e agir. Um exemplo claro é o mercado de trabalho.
Se vocês prestarem atenção, no mercado de trabalho, antigamente, nós poderíamos representá-lo como uma escada fixa. As pessoas estudavam numa faculdade, elas aprendiam um ofício e elas cresciam na carreira subindo degrau por degrau, até atingir o ápice no momento da aposentadoria. Pois, minha gente, a escada continua existindo, só que a escada é rolante com viés de descida. A pessoa tem que ter muito mais dedicação, ela tem que se manter atualizada, ela tem que permanecer estudando permanentemente para que ela consiga subir na vida profissional. E diferentemente do passado, não basta você ficar parado. Como a escada é rolante com viés de descida, se você ficar parado, você vai lá para baixo. Mudou, o mundo mudou, nós temos que entender que a palavra-chave é adaptabilidade. Adaptabilidade às novas realidades. No próximo bloco, eu vou falar um pensamento sobre isso que fez Charles Darwin. Charles Darwin, há 150 anos atrás, disse que não é o mais inteligente, nem o mais forte que sobrevive, mas o que mais se adapta às mudanças que ocorrem no mundo. E isso é uma grande verdade. A palavra-chave é adaptabilidade. Adaptabilidade a esta nova realidade tecnológica, a esta nova realidade de comunicação permanente e intensa que nós experimentamos neste mundo que avança em termos de ciência e de tecnologia todos os dias de uma forma absolutamente surpreendente. Vou relembrar, há 25 anos atrás, só havia telefone fixo no Brasil. Para conseguir um telefone fixo, você pagava $2.500 e esperava de 2 a 3 anos para ele ser instalado. Não havia celular, não havia internet, não havia rede social, não havia caixa eletrônico, enfim, um mundo completamente diferente do mundo que nós vivemos hoje. E, infelizmente, ao invés de se adaptar aos novos tempos, muitas pessoas pensam que os novos tempos vão se adaptar a elas. E é fácil reconhecê-las. São aquelas pessoas que dizem, no meu tempo. Esse no meu tempo é muito preocupante, porque significa que as pessoas já não estão mais entre nós, que o tempo delas acabou. E houve uma experiência muito interessante, científica. Em 1979, Harvard reuniu uma série de idosos entre 70 e 80 anos num hotel isolado na Nova Inglaterra. Tudo foi construído, tudo foi feito para parecer que eles estavam vivendo 20 anos antes. Não em 1979, mas em 1959. Então, desde a programação de televisão, o mobiliário dos quartos, as roupas de cama, a alimentação, a forma como as pessoas se trajavam, tudo reportava há 20 anos antes. O objetivo dessa experiência era fazer uma observação se as pessoas, repensando os seus melhores tempos, elas conseguiam de alguma forma rejuvenescer. E o resultado deste exame, desta pesquisa, resultou num livro chamado Counterclockwise. Em 2009, este livro foi publicado e mostrou que somente alguns meses depois das pessoas entre 70 e 80 anos vivendo neste local, rejuvenesceram. As pessoas passaram a apresentar resultados surpreendentes no que diz respeito a não ter mais dores nas articulações, melhoraram a postura corporal e a acuidade mental. De uma forma ou outra, eles rejuvenesceram, porque parecia-lhes estar no seu tempo.
E aí a conclusão a que chegaram os experts de Harvard é de que é fundamental que a pessoa tenha a consciência de que ela ainda vive no tempo dela, de que ela ainda é útil, de que ela ainda tem uma razão para levantar todos os dias, para ela se manter jovem. E só existe uma forma de isso acontecer, que é se adaptar aos novos tempos e não esperar que os novos tempos se adaptem a nós. Isto é fundamental, isto é importante e isto é uma experiência que mostra que nós temos que estar rotineiramente aprendendo coisas novas, especialmente no que diz respeito à tecnologia. A pandemia foi um período fantástico para que os idosos percebessem de que há um novo mundo aí que pode fazer com que eles se entusiasmem, com que eles adquiram estímulo para seguir em frente e que eles vivem no seu tempo. E não pensar como aquelas pessoas que dizem, no meu tempo não tinha tanta baixaria na televisão. Essas pessoas que dizem, no meu tempo, elas não vivem mais. Elas só estão entre nós. No próximo bloco, eu vou concluir fazendo uma reflexão sobre tudo que nós falamos hoje. Eu disse que nós iríamos falar sobre o mercado de trabalho hoje. Mas antes eu quero fazer uma observação cultural. Sabemos que há muito tempo, especialmente nas cidades do interior, antigamente existiam duas figuras que eram fundamentais, que era em primeiro lugar, o mais importante era o médico e o segundo era o gerente do Banco do Brasil. Quer dizer, minha gente, o mundo mudou e nós não podemos continuar a viver aquela realidade porque ela não existe mais. Hoje não há mais emprego, hoje há trabalho. Talvez a pandemia tenha ensinado muita gente a não depender dos outros, mas a criar o seu próprio negócio e depender de si mesmo. Isto, inclusive, resultou num livro, Você e Companhia, de William Bradley, que disse que, na verdade, todo trabalhador deveria ser uma empresa ele mesmo. Existem várias pessoas no Brasil que praticam isso. Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 10 milhões de pessoas antes da pandemia já eram microempreendedores individuais, os MEIs. O que é o MEI? O MEI é um trabalhador autônomo que ele constitui uma empresa como microempreendedor individual. Essa empresa tem CNPJ, é uma empresa que pode faturar no máximo até R$81 mil por ano e ter um empregado. Além de tudo, esta pessoa não pode ser sócio de outra empresa. Porque uma cabeleireira, um encanador, um eletricista, um sapateiro, um pequeno comerciante, todas essas pessoas podem constituir essa empresa. E pelo fato de terem CNPJ, eles vão poder estar regularizados, vão conseguir empréstimos e financiamentos em todo o mercado bancário e, acima de tudo, vão poder fornecer para os governos federal, estaduais e municipais. Para ser microempreendedor individual, você vai contribuir com 5% do salário mínimo, que dá aproximadamente R$ 52. Se você for atuar no setor de indústria e comércio, você vai pagar mais R$1, ou se for no setor de serviços, R$5. Se tiverem a oportunidade, reflitam. Nós estamos na pandemia, nós temos oportunidade de voltar para dentro de nós mesmos e pensar o que nós realmente queremos. E eu, sinceramente, sugiro que vocês não busquem mais emprego, mas busquem trabalho e, acima de tudo, serem empreendedores. Vou agora fazer uma reflexão sobre este momento em que muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas, até aquelas que procuram emprego, como o emprego vai ser muito mais difícil de encontrar daqui para frente, que elas reflitam comigo sobre este pensamento. Quanto desânimo, quanto derrotismo, quanto pessimismo
Me vem à cabeça o que pensou Santos Dumont quando o primeiro investidor rejeitou o projeto do avião. Ou a entrevista de Graham Bell sobre poder comunicar-se à distância por voz. Ou a ideia da lâmpada incandescente de Thomas Edison. Penso ainda na determinação dos americanos após a quebra de 1929, ou mais recente, em 2008. Logo depois, o dólar voltou a ser moeda forte, veio o crescimento econômico e empregos. A sabedoria milenar dos chineses já definia o ideograma da palavra crise em 2 significados: perigo e oportunidade. E nossos avós diziam que não há mal que sempre dure, nem bem que perdure. Como lido com poupança de longo prazo para a velhice, aprendi a não me entusiasmar com a prosperidade, nem me desesperar com a ruína momentânea, pois tudo muda. O que não pode mudar é nossa determinação. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito, mas muito, para ser insignificante. Amigos, não existe situação desesperadora. Existem pessoas que se desesperam com certas situações. Até o próximo programa.